Bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje, dia 23 de janeiro de 2017, continuando a série de estudos bíblicos, já estamos em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10. O versículo 1 em diante diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Labeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então a ordem de Jesus foi curar os enfermos, segunda ordem, limpar os leprosos, terceira ordem, ressuscitar os mortos, quarta ordem, expulsar os demônios. Se a gente for ver, tudo que Jesus estava falando não era pelo poder natural, deveria depender de Jesus. O único que poderia fazer todas as proezas era Jesus. E uma coisa que Jesus deixou clara: de graça recebestes, de graça dai. Jesus estava mostrando aos discípulos que iria suprir tudo, que não se preocupasse com nada, porque Jesus estava com eles. Aí o versículo 9 diz o seguinte: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Em outra tradução, digno é o operário do seu salário. Então todos eles, de alguma forma, Deus iria tocar no interior de alguma pessoa para os ajudar e manter o ministério dos discípulos. Eles não se preocupassem, pois como apóstolos, Deus iria abençoar a vida de cada um dos 12. Se em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e eu serei
e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. Diante de tudo que os discípulos iriam pregar, eles iriam sofrer. E quando fosse para falar o que eles deveriam falar, eles não deveriam se preocupar, pois quem iria falar não era eles próprios, era o Espírito Santo que iria guiar cada um deles. O Espírito iria agir de uma forma sobrenatural no ministério dos discípulos. Deus, como Deus, a cada dia que agir, nessa última hora, no ministério de cada cristão que se encontra pregando o Evangelho a toda criatura. Deus quer te tomar com poder, com graça, com autoridade. E o Evangelho, Deus não só vai deixar em Jerusalém, na sua própria habitação, mas Deus irá levar você para a Judéia, para as cidades circunvizinhas. E depois Deus leva para Samaria, para outros países, até os confins da terra, todo mundo. E o texto ainda diz no versículo 22 do capítulo 10. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus promete salvação àquele que perseverar até o fim. Jesus não diz que aquele que perseverar até o fim iria ficar entristecido, magoado de forma alguma. Ia ficar relembrando de momentos difíceis. Mas Jesus prometeu salvação. Salvação no original quer dizer livramento. Jesus livra o ser humano dessa vida terrena, dessa vida nesse mundo, para que possa desfrutar das bênçãos celestiais. Quando, pois, vos perseguir nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Eu estava analisando, cidade de Israel não só se englobou no Novo Testamento, se referindo à nação de Israel, mas se referia a toda a criatura. Então todos são chamados Israel de Deus. Então a Bíblia também diz que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. É a mesma coisa, então virá o Filho do Homem, que será na consumação dos séculos, no final de tudo. Versículo 24. Não é discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e ao servo como seu senhor. E chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais chamariam os discípulos. Aí é que Jesus sabia que iriam ser afrontados, perseguidos, humilhados. Estava mostrando mais uma vez que eles iriam passar por situações difíceis,
mas que não eram para ligar, porque eles não estavam fazendo para se exibir, não estavam fazendo para se vangloriar, não fazia para si próprio, mas fazia por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Portanto, Jesus finaliza e diz: portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um centio, e nem deles cairá em terra, nem à vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus está mostrando aos discípulos que até as mínimas coisas Ele conta na vida dos seus escolhidos. Até quanto cabelo na cabeça, Ele sabe que tem de cada filho seu. Ele sabe tudo que acontece ou que acontecerá na sua vida. Jesus diz: não tem mais, pois muito vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e filho contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Jesus sabia que por causa do entendimento do Evangelho, quando muitos tivessem, iriam sofrer também entre família. Muitos homens iriam sofrer por causa do seu pai, outros filhos iria entrar em contenda o homem contra seu pai, entrar a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. O versículo 37, para mim, é um versículo chave. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, ama o seu pai de uma forma que não despreza a Deus, que não eleva o seu amor acima das coisas de Deus. Ele obedece o que é de Deus em primeiro plano. Tudo tem que submeter à vontade de Deus, independente de ser uma mãe que dê um conselho, um pai, tudo tem que ser conforme à vontade de Deus. Quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quando a Bíblia fala tomar a sua cruz, a cruz não é o madeiro que se levava, porque estudando
eu percebi que o madeiro que Jesus levou, a cruz pesava 150 quilos. Jesus não me estava falando de uma cruz de madeiro, mas Jesus estava falando sofrimento que o ser humano iria passar, que cada um iria passar por sofrimento e teria que passar em silêncio, calado, sofrendo, mas alegre porque estava em Cristo. Tem pessoas que passam pelo sofrimento e deixam de seguir a Cristo. Parece que Cristo fez alguma coisa contra ele ou contra ela. Não, Jesus não fez nada contra você. Jesus lhe ama, lhe quer bem, apenas a cada dia se submeta à vontade de Jesus, independente. Você tem que saber que se você perder a sua vida por amor a Cristo, você irá ganhar a vida eterna. Mas se você... Jesus ainda diz mais que quem recebe um dos seus discípulos, recebe a ele. E quem recebe a Cristo, recebe aquele que enviou o Pai. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, as mínimas coisas que for feita para um dos servos de Deus, Deus tem recompensa para cada um que assim o fizer. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Está no versículo 16. Que um rebanho de pobres ovelhas, indefesas e desprotegidas, pode esperar em meio a uma alcateia de lobos vorazes, a não ser preocupações e destruição. Observe que os homens maus são como lobos, cuja natureza é devorar e destruir o povo de Deus, e em especial os seus ministros. São como ovelhas entre eles, de uma palavra e disposição contrária expostos a eles, e normalmente a uma presa fácil. Jesus sabia que a glória é reservada para as suas ovelhas. No grande dia, em que elas estiverem à sua mão direita. Seria uma
compensação suficiente para os sofrimentos, assim como para o serviço. Eles são como ovelhas em meio de lobos, isto é assustador, mas Cristo os envia, isto é, o Consolador amado, pois aquele que os envia irá proteger e sustentá-los. Mas para que eles possam saber do pior, eles lhes diz, então particularmente o que devem esperar. Eles devem esperar ser odiados, conforme está registrado no versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Esta é a raiz de todo o resto. Esta é a raiz de todo o resto. Que raiz amarga? Observe que o mundo odeia aqueles a quem Cristo ama. E o mesmo caso daquele a quem o tribunal absolve, porém o país condena. Se o mundo odiou a Cristo sem causa, conforme está em João, capítulo 15, versículo 25, não é de admirar que odiasse aqueles que traziam a sua linhagem e serviam nos seus interesses. Nós odiamos o que é repugnante. Os apóstolos eram considerados como a escolha de todos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Nós odiamos o que é nocivo, e eles eram considerados os perturbadores da terra. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. E aqueles que atormentavam os seus vizinhos. Apocalipse, capítulo 11, versículo 10. É triste ser odiado e ser objeto de tanta má intenção, mas é por causa ao seu nome está, esta é a verdadeira razão do ódio. Aconteça o que acontecer, haverá consolo para aqueles que são desta maneira odiados. Tudo isso é por uma boa causa. E eles têm um bom amigo que compartilha essas aflições com eles e que torna para si. E eles os entregarão à morte. A Bíblia diz, assim morrerão em uma cerimônia com pompa e solenidade, o que será apresentado como rei dos terrores. A maldade dos inimigos se enfurece a ponto de infligir, isto é, sangue dos santos, que eles têm sede. A fé e a paciência dos santos permanece firme como quem tem a seguinte esperança de Cristo. Permite isto, sabendo como fazer do sangue dos mártires e selo da verdade e a semente da igreja, esses desprendimento por parte desse nobre exército, que não amou a própria vida, sendo fiel à morte,
tendo um importante resultado. Satanás foi derrotado e o reino de Cristo e seus interesses progrediram grandemente. Apocalipse, capítulo 11, versículo 11. Eles foram levados à morte como criminosos. Assim os inimigos pretendiam, mas na verdade foram oferecidos como sacrifícios, conforme está em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, repetindo. Como holocausto, sacrifício de reconhecimento da honra de Deus, da sua verdade e da sua causa. Eles não devem esperar, em meio a estes sofrimentos, ser marcados com os nomes mais odiosos e desonrosos existentes na época. Os perseguidores se sentiram envergonhados neste mundo e se não vestissem primeiro as peles de urso, aqueles a quem importunam e que os representem de maneira a poder justificar tais crueldades. O maior negro de todos os tempos, os mais nomes que eles atribuem aos apóstolos, é apresentado aqui. Eles o chamaram de Beelzebul, o nome de príncipe de demônios. Versículo 25. Eles apresentavam os apóstolos como líderes dos interesses do reino das trevas. E uma vez que todos pensam que odeiam o diabo, eles se esforçam que tornam os apóstolos odiados para toda a humanidade, considerando e surpreenda-se ao ver com isto ao impor a este mundo. Os inimigos declarados de Satanás são representados como seus amigos. Os apóstolos que destruíram o reino do diabo são chamados de demônios. Assim os homens lhe atribuem não apenas coisas que eles desconheciam, mas as coisas que eles abominavam e as quais eram diretamente contrários. Eles eram o oposto daquilo que eram acusados. E os seus servos eram tidos como servos de Satanás. Servos de Deus eram tidos como servos de Satanás. Jesus disse: não vim para trazer paz, mas espada. Cristo veio para dar a espada, que é a palavra, com a qual os seus discípulos lutam contra o mundo. A esta espada realizou uma obra de conquista. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 4 e Apocalipse, capítulo 19, versículo 21, vemos isso. A espada perseguição com a qual o mundo luta contra os discípulos realiza um trabalho cruel. O mundo se sente enfurecido em seu coração pela espada palavra, como podemos ver em Atos
capítulo 7, versículo 54. E atormentado pelo testemunho dos profetas de Cristo. Veremos também Apocalipse, capítulo 11, versículo 10. Cristo enviou este evangelho, o que dá oportunidade de sacarmos esta espada. Também se pode dizer que o Senhor nos enviou esta espada. Ele permite que a sua igreja passe por um estado de sofrimento para a prova e para louvar das virtudes do seu povo. E também para que a medida dos pecados dos seus inimigos seja aumentada. Jesus estava dizendo: não esperem paz, mas divisão, conforme diz o versículo 35. Eu vim pôr os homens de dissensão. Este efeito de pregação do Evangelho não é culpa do Evangelho, mas daqueles que não recebem. Quando alguns creem nas coisas que são ditas e outros não. A fé daqueles que creem condena aqueles que não creem, como já havia falado. E, portanto, nós temos um inimigo contra aqueles que creem. Observe que as rixas mais violentas e implacáveis sempre foram aquelas angústias de diferenças em relação à religião. Não há amizade com aquela dos perseguidores. Não há determinação com a dos perseguidos. Assim Cristo diz aos discípulos o que eles iriam sofrer, e estas foram palavras duras. Se eles pudessem suportar isso, poderiam suportar qualquer coisa. Observe que Cristo foi justo e fiel conosco ao nos contar o pior que podemos encontrar a serviço dele. E ele quer que sejamos justos com os mesmos, ao avaliarmos o custo. Sede prudentes como as serpentes. Em outras palavras, vocês podem ser prudentes como as serpentes. Alguns intérpretes somente uma interpretação, desde que sejam tão simples como as pombas. Mas, na verdade, isso deve ser interpretado como um preceito que nos aconselha da sabedoria dos prudentes, que é a maneira de compreender o seu método e que é útil em todas as ocasiões, mas especialmente nas ocasiões de sofrimento. Portanto, por estar expostos como ovelhas em meio aos lobos,
sejam tão prudentes como as serpentes. Não sejam sábios como as raposas, cuja esperteza consiste em enganar os outros, mais prudentes como as serpentes, cuja tática é unicamente defender-se e mover-se para a sua própria segurança. Os discípulos de Cristo são odiados e perseguidos, como as serpentes, e as pessoas procuram destruí-los. E por isso eles precisam de prudência, né? De prudência das serpentes. E no versículo 19, em outras palavras, nós podemos ver no versículo 19, quando vocês forem levados diante dos magistrados, comporte-se de maneira decorosa, mas como afligem, preocupando-se sobre como a situação terminará. Deve haver um pensamento prudente, mas não ansioso, perplexo ou inquietante. Desde que a preocupação recaia sobre Deus, assim como a preocupação concernente ao que você come ou bebe. Não pretenda fazer belos discursos. Vale ressaltar que Deus não se preocupa com nada. Essa aí é uma figura de linguagem para mostrar que Deus sempre está atuando ao nosso favor, que não precisamos atuar sozinhos. O comentário que foi exposto essa ministração, esse ensino, foi o comentário bíblico de Bacon. Então que vocês continuem meditando nas Escrituras, se fortalecendo a cada dia, não deixem de orar, de buscar constantemente ao Senhor. Diante de tudo, não esqueça, Jesus conta com você. Jesus te quer na obra. Jesus te quer cheio do Espírito Santo. Jesus quer fazer obras gloriosas. E, como foi dito, não tema aquele que pode matar o corpo, mas temas o Senhor Deus, que pode matar o corpo e por consequência do pecado, lançar a alma no inferno. Deus não fez o inferno para que o homem fosse destruído. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas o homem, por consequência do pecado, é lançado no inferno. Deus preparou 12 homens com a função de pregar e de viver uma vida conforme o querer de Deus. E dentre os 12, teve um que traiu Jesus, Judas Iscariotes. Mas, independente de ter nesse relato, a história triste de Judas Iscariotes, que não colocou o coração voltado para Deus, porque Deus quer que o homem se arrependa, mas o homem não quer se arrepender, fica difícil. Deus a cada dia quer que você viva uma vida em santidade para com Ele.
Deus quer te chamar para uma obra extraordinária. O que vocês possam comprar comentário do grupo de Bacon e ler as escrituras com comentários, sugiro. Mas se ler também somente as escrituras é uma bênção celestial. Que Deus continue te abençoando. Medita de dia e de noite nas escrituras, porque vai te fazer muitíssimo bem. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.